Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui, de volta, e hoje eu vim trazer um vídeo que vocês tanto pediram. Sempre fica atento no meu canal, que eu faço mais enquete na comunidade e tudo. E eu perguntei qual a técnica dos vovôs que eu botei lá vocês queriam saber, né? E vocês escolheram Alexander Elder, que é uma lenda viva, o cara que é best-seller, um dos autores mais reconhecidos no mundo do trading. E é o seguinte, eu tenho esse livro, eu sempre gosto de mostrar, tem esse livro assinado, autografado pelo Alexander Elder. Aqui, ó, não sei se dá para ver. Você que não sabe quem é Alexander Elder, ele é um psiquiatra russo, né, que ficou rico na Bolsa de Valores utilizando análise gráfica, né, que é a escola aqui que a gente prioritariamente utiliza aqui nos vídeos. Então, ele é um trader e um investidor bem-sucedido, de muitos anos, autor, um cara super inteligente, dá seminários no mundo inteiro. E hoje eu vou falar sobre uma das técnicas principais, a técnica que ele divulga em todos os livros, porém eu vou mostrar a técnica do jeito, vou mostrar um passo a passo aqui, de um jeito que nenhum canal do YouTube vai te mostrar, de como você consegue aplicar hoje a técnica do Alexander Elder para você ser aprovado nas mesas proprietárias e para você também utilizar na sua conta pessoal, para você ter lucro na sua conta pessoal. Antes da gente começar o vídeo, eu queria falar do nosso parceiro, que é a Funded Next. Então você que ainda não comprou o seu teste de mesa proprietária e está pensando em comprar, tem aí a Funded Next, que é uma das maiores prop firms que a gente tem hoje, tá? Tem regras bem flexíveis, tem diversos planos para diversos bolsos, tem plano que você começa com $30 para você operar lá. Principalmente com o nosso cupom de desconto, que é o HDV7, tá? Você tem 7% de desconto aplicando no final do seu carrinho, vai estar o link, tudo aqui na descrição, é só você clicar no link, aplicar o cupom de desconto e ser feliz. E o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que você pode se registrar no site da Funded Next gratuitamente. Vai no meu link aqui embaixo, se registra lá na Funded Next e você pode criar uma conta gratuita. Essa não vai valer, obviamente você não vai receber isso aqui porque é de graça, mas você pode simular como seria o seu desempenho. Então ele vai simular um cenário real, como se estivesse comprando uma prova, para você testar antes se você seria aprovado ou não, sem gastar nada do teu bolso, cara. Então olha que bacana. Então você consegue vir aqui, você escolhe a prova que você está a fim de comprar, vamos supor, sei lá, eu quero comprar de 25K. E aí eu seleciono aqui a plataforma que eu vou usar, né, o tipo de conta, e eu vou abrir uma conta gratuita, eles vão mandar para mim o login e a senha, eu vou usar no meu MetaTrader e vou conseguir operar e vou ver se eu seria aprovado, né? Se eu for aprovado, eu tenho mais confiança para ir lá e comprar minha prova. Então, esse é um recurso muito interessante, é só se você se registrar, se registra pelo nosso link para você ajudar o canal e também se ajudar, né? Porque depois você pode usar o meu cupom de desconto sempre que você quiser, que é o HDV7. Então, pessoal, para esse vídeo eu fiz um PPT, fiz uma apresentação, me dediquei, tá? Eu fui lá no fundo, falei, cara, eu vou deixar isso o mais claro possível, o mais passo a passo possível. Vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo longo esse vídeo aqui, mas vai ser um vídeo com muito valor. Um vídeo que você vai sair daqui e conseguir aplicar com extrema clareza. Deixe seus comentários aqui, eu respondo todos os comentários, é minha obrigação responder os comentários. Eu espero que vocês estejam me escutando, né? Então, bora lá. Bom, o Triple Screen, que é a técnica do Alexander Elder que a gente vai falar aqui, ele tem várias técnicas, né? Mas o Triple Screen é a técnica que ele popularizou. É um setup, é um passo a passo realmente. Então, você que não tem operacional, você pode pegar esse operacional do Alexander Elder e adaptar um pouquinho ali para o teu cara, entendeu? Mas é um ponto de partida muito bom, tá? E você que tem um operacional, mas quer testar, fica ligado aqui que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Então, basicamente, é você usar 3 referências temporais diferentes, tá? O autor, ele fala muito sobre swing trade, sobre posições. Então, ele vai dar o exemplo, normalmente, em gráfico diário, semanal e mensal, tá? Então, você vai usar o gráfico diário, semanal e mensal para swing trade, tá? Só que eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui no canal fazem day trade também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar, vou mostrar para vocês aqui como que seria essa técnica no day trade, tá? Porque é muito simples, cara. Você vai operar no swing trade? Mensal, semanal e diário. Você vai usar mensal, semanal e diário. É só você trocar. Agora, no day trade, como são diversos tempos gráficos que a gente pode utilizar ali no intraday, que a coisa fica mais diversa e as pessoas ficam mais confusas. Então, vou concentrar isso aqui no day trade, mas vai fazer swing trade, cara, não tem erro. Funciona muito mais até pro swing trade, na minha opinião, isso aqui, tá? Mas eu adaptei, fiz umas coisinhas aqui que vão funcionar muito bem aí pro day trade também. Mas swing trade você vai utilizar a técnica no semanal, diário, mensal,
tá? Então, vamos lá. O passo 1, qual que é o passo 1? A gente vai utilizar o tempo gráfico que vai olhar a tendência mais longa, tá? Então, a gente vai, no caso aqui, num day trade, eu peguei um ativo aleatório, tá? O dólar ien, poderia ser qualquer ativo. Eu vou mudar os exemplos ao longo do vídeo. Então, a gente vai começar no gráfico de 60 minutos, tá? O gráfico de 60 minutos vai ser o nosso gráfico da tendência mais longa, tá? E o que a gente vai observar é literalmente o passo a passo, não é só utilizar 3 tempos gráficos diferentes, que nem a maioria das pessoas falam aí. Ele dá um passo a passo, ele fala dos indicadores que você tem que utilizar. Então, ele faz o seguinte, no livro, ele usa o MACD histograma, que são essas barrinhas aqui, tá vendo? E no conceito dele, na interpretação dele, sempre que você tem uma barra, ó, você tem uma barrinha aqui que tica acima de outra barra, você tem uma indicação de tendência de alta. Então, aqui você teve, por exemplo, a interrupção de uma tendência de alta, tá vendo? Então, ele estava vindo uma tendência, barrinha acima de barrinha, barrinha em cima de barrinha, interrupção, né? E aí, quando ele começa a quebrar esse padrão, né, começa a fazer barrinhas menores, você tem uma virada de tendência, né, que coincidentemente aconteceu aqui também. Então, ele usa o MACD para isso, tá? Na interpretação dele, o MACD, cada barrinha dessa para cima representa uma tendência de alta e cada barrinha que tica para baixo é a tendência entrando para baixa, tá? Então, basicamente, a gente vai usar o gráfico de 60 no setup clássico que ele ensina para usar o MACD histograma. É um indicador nativo de qualquer plataforma, no MetaTrader também tem todas as plataformas, tá? MACD. E aí, você vai fazer isso. Eu já simulei aqui, inclusive, nesse exemplo que eu estou dando, esse quadradinho aqui, eu fiz para vocês verem esse quadrado em todos os tempos gráficos que eu vou mostrar aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu esperei uma virada de tendência, tá? Então, o que acontece? O preço estava vindo uma tendência de alta, tá vendo? A gente tem as barrinhas do MACD aqui, uma acima da outra, até que ele começa a quebrar isso daqui, ó. Eu considerei que o MACD aqui quebrou essa tendência. Aqui você tinha uma barra maior, ele fez uma barrinha menor, né? E depois continuou essas barrinhas menores. Quando ele fez essa virada de tendência, a partir daqui, né, que ele estava de alta e vira para baixa, eu marquei esse retângulo para a gente poder fazer o passo a passo nas outras telas, tá? Então, passo 1, MACD, no tempo gráfico mais longo. Passo 2, tempo gráfico intermediário. No caso aqui, eu usei o 30 minutos, tá? Você pode usar também o 30 minutos. Eu achei que é um tempo gráfico muito bom para essa combinação aqui, de 60, 30, beleza? E aí o seguinte, ele vai falar para você usar o Force Index, que é um oscilador também que ele desenvolveu, mas você pode usar qualquer oscilador. Você pode usar o estocástico, você pode usar o Williams Percent, você pode usar o IFR, que foi o que eu utilizei aqui. Só que quanto mais oscilante for esse oscilador, mais perfeita vai ficar a técnica do jeito que ele descreveu. Então, eu fiz uma pequena modificação, tá? O IFR aqui, que é o RSI, tá? O RSI, eu troquei ele para 2. Ele normalmente vem por padrão de 14, né? Vem um RSI de 14, eu botei um RSI de 2 períodos. E ele fica mais oscilante, tá vendo? Então, no 30 minutos, aqui a gente vai observar a tendência. No 30 minutos, a gente vai ver se o preço está próximo de uma região de sobrecompra, sobrevenda, né? Porque o que acontece? Ele identificou a tendência de baixa, quero fazer uma venda. É isso que esse gráfico vai te dizer. Então, basicamente, quando o preço está acima do nível de sobrecompra, significa que está caro o mercado, né? Então, tem maior probabilidade de cair. Mas, às vezes, ele continua subindo, né? Em uma tendência de alta muito forte, mas é só um indicador. Ele te dá uma probabilidade. E quando a gente está aqui na região de sobrevenda, tá? Significa que a venda está muito esticada já e o preço tende a relaxar, entendeu? O preço tende ou a reverter ou fazer um pullback, significa que está muito sobrevendido já, está muito esticado já. Então, ele basicamente indica que o preço está esticado, tá? Ele indica quando o preço está esticado para algum lado. Mas não é uma regra, tá? É um indicador, é falho. Quando a tendência está muito forte, ele perde o sentido. Então, aqui, nessa equação, ele é só um componente, beleza? E a gente vai para o passo 3, que é o gráfico que, de fato, a gente vai fazer a operação. E aí, ele fala ou para você usar algum trading stop, uma média móvel, ou um high-low, né, ou um SAR parabólico, um stop ETR,
né, algum tipo de trading stop que você possa utilizar para entrar na operação, mas ele também, principalmente no segundo livro dele, ele usa esses canais, tá, de volatilidade. Então, por exemplo, tem a banda de Bollinger, tem canais de Keltner, ele usa, na verdade ele não usa nenhum dos dois, ele usa o envelope mesmo, ele usa aquele envelope que é o indicador mais primitivo antes de bandas de Bollinger, sabe? Se usava muito envelope, canais de Duncan. Depois, você tem numa era um pouco mais moderninha ali, esse indicador, que é a banda de Bollinger, que é basicamente um desvio padrão, né? Mas se você perceber, ele faz um formato de um canal, tá vendo? Ele tem o formatinho de um canal. Isso também tem os canais de Keltner, tá? Então, eu recomendo que você utilize ou bandas de Bollinger ou canais de Keltner. Também tem em qualquer plataforma, inclusive no MetaTrader, beleza? Para esse exemplo, eu usei a banda de Bollinger, todo mundo já viu, é bem comum. E como é que funciona? Ele é um desvio padrão, então ele mostra a região normal do preço, ou seja, a zona de equilíbrio, e quando o preço está saindo dessa zona de equilíbrio, abaixo ou para cima, tá? O desvio padrão, aonde normalmente o preço deveria estar, e quando, basicamente, ele está saindo da zona normal, tá? Quando ele está saindo desse desvio padrão, tá? E nesse caso do Alexander Elder, a gente vai utilizar essas bordas da banda de Bollinger para fazer as nossas entradas, tá? Você pode utilizar tanto a média central, né? Seria você entrar na tendência. Isso aqui é uma média de 20, tá? Então seria a mesma coisa se você tivesse só a média de 20 sem ter as bandas de Bollinger. Mas a vantagem da gente utilizar a média de 20 das bandas de Bollinger é que vocês vão ver por que elas são importantes, mas é que além da média móvel, né, além do pullback na média móvel, você também pode entrar nos desvios padrões da média móvel, né? Então, são pontos bem interessantes aí para você fazer suas entradas. Então, por exemplo, a gente achou a tendência que a gente queria, que era vender. Então, o gráfico indicou que a gente quer vender. A gente achou a região que a gente quer começar a buscar as vendas, né? Ou seja, o mercado aqui ficou sobrecomprado, começa a ficar interessante para a gente buscar essas vendas, né? E aí, o gráfico aqui em si, a gente vai fazer a entrada utilizando esse indicador para facilitar a você entrar no melhor ponto possível, que aqui no caso utiliza as bandas de Bollinger, mas eu falei, você pode usar outro, mas para deixar mais claro, vamos utilizar a banda de Bollinger, beleza? E como é que a gente operacionaliza isso, né? Você precisa ficar zapeando entre uma tela e outra? Tem gente que gosta, mas basicamente o Triple Screen, né, ficou famoso de se utilizar assim, você utiliza as 3 telas ao mesmo tempo, tá? Então você tá olhando um gráfico, né? Basicamente você sabe, é interessante porque você está procurando uma coisa diferente em cada gráfico, então não vai te confundir. Você sabe que aqui você está olhando, né, a distância entre uma barra e outra no MACD para startar a tua operação, para você ver a direção que você está buscando. Aqui você está procurando a região para você começar a procurar o que você quer, e aqui de fato você está procurando a tua entrada, tá? Então assim, é bem simples, você pode começar a botar no teu gráfico aí e ver. Esse é o Impulse System. Mas você precisa realmente de todos esses indicadores, fazer totalmente esse passo a passo para você usar isso no seu dia a dia e ser lucrativo? Não, tá? Eu, por exemplo, eu utilizo o gráfico limpo, né? Então, o simples fato de eu utilizar 3 referências temporais diferentes já me ajuda a tirar o zoom do gráfico, sabe? É como se eu estivesse olhando dentro da floresta, tá? Os topos das árvores e um drone bem lá de cima, um helicóptero, entendeu? Então é como se a gente estivesse tirando o zoom e olhando várias referências para a gente se situar melhor. E aqui, né, eu, por exemplo, eu também utilizo médias móveis, por mais que eu gostar de gráfico limpo, médias móveis eu permito que estejam ali no meu gráfico. E olha que interessante, aqui eu marquei essa região no gráfico de curto prazo, e olha como tá, o Triple Screen te ajudaria a se safar, né? Acho que a parte mais importante do Triple Screen é te safar de uma operação ruim. Aqui muita gente teria vendido nesse ponto, tá? No gráfico curto, se a gente só utilizasse o gráfico de 5 minutos, por exemplo. Mas se eu estou utilizando o Triple Screen, eu consigo ver nos 2 tempos gráficos maiores, tanto no gráfico de 1 hora nesse caso, tanto no gráfico de 30 minutos, que é uma região ruim, um pouco arriscada, tá? Eu estou vendendo muito baixo, eu estou bem de cara com uma média móvel importante, aqui no gráfico de 60, tá? E, peraí que eu estou com o negócio na minha frente. E no gráfico de 30 minutos, eu estou de cara, realmente de cara, onde está tendo a briga ali na média móvel. Então, eu estou literalmente, aqui eu estou quase de cara, em uma tendência muito forte, tá? E aqui, em uma tendência muito forte também, eu estou literalmente no meio da briga, de cara para a média.
Então, se eu não tenho essas informações aqui, eu simplesmente viria aqui e venderia, né? Porque tá caindo e tal, pode ser que vá mais baixo, às vezes vai. Mas se eu tenho essas duas telas aqui, eu já esperaria mais a briga acontecer para ver se literalmente vai começar a fazer zigue-zagues para baixo, né? Ou se vai ficar mais forte aqui, vai romper para baixo, ou se realmente ele segura, que nem tá segurando aqui, enrosca, e aí eu não vou arriscar fazer uma venda, e eu já vou começar a pensar numa compra, né? E aí passa a ser uma região de comprar baixo, né? Para pegar depois o impulso desse tipo, por exemplo. Então, assim, funciona muito bem se você trocar os indicadores, utilizar da sua maneira. Ó, aqui, por exemplo, utilizando só médias móveis, eu acho que ficou até mais claro, até mais objetivo para a maioria das pessoas, tá? E aí é o seguinte, eu tentei operar só o setup do Alexander Elder, tá? E aqui eu vou mostrar alguns resultados. Eu tinha que fazer esse teste na operação, no mesmo dia que eu estava fazendo esse PPT, então, cara, não tive muito o que esperar. Obviamente, a gente sempre vai esperar a melhor operação possível, né, na nossa conta real. Mas como era uma questão de teste, aqui foi o seguinte, estava vindo de uma região de sobrecompra, no MACD estava ticando para cima, então a gente estava buscando uma operação de compra, e eu comprei aqui baixo, né, quando ele saiu aqui da banda de Bollinger, quando ele encostou na banda de baixo aqui, eu fiz essa compra, tá? Podia ter comprado até um pouco melhor, tá? Mas eu fiz essa compra aqui, que de fato, de maneira muito rápida, ela correu em direção ao alvo, tá? Mas ela acabou encontrando essa parte aqui, que inclusive também pode servir de alvo para você, encontrou a banda e começou a voltar, então eu fechei a operação, beleza? Não chegou a esticar, né? Então, mas aqui, por exemplo, você poderia ter subido o stop por 0 a 0, né? Ou fazer uma parcial aqui, ou simplesmente, né, se fosse um scalp, você já teria saído nesse alvo aqui. Então, assim, muito interessante, realmente é uma técnica que de maneira muito rápida ali, eu esperei o passo a passo e o negócio já começou a me dar lucro, começou a andar para minha direção. Eu gosto de fazer operações longas, então ele de fato não foi onde eu queria, ele começou a voltar, mas beleza, foi uma técnica que eu me senti muito confortável operando, tá? Me pareceu eficiente. Agora, o Alexander Elder, ele não fala só de uma técnica e dane-se, né? Ele tem o tripé, que ele chama, né? Que são os 3 M's do Alexander Elder. Mente, método e manejamento, né? Que é basicamente, traduzindo aqui, é o seu psicológico, né? Ou seja, você ter regras psicológicas. Se eu tomar um stop, eu levanto, vou tomar uma água, né? Ou não opero mais naquele dia. Você tem que ter regras psicológicas, tá? De como você vai agir, porque você sabe, você que está operando, que o trade mexe muito com o nosso psicológico, exige muito da nossa disciplina, que é a parte mais difícil de se dominar. Você precisa do método, que no caso é uma técnica eficiente, eu já mostrei para vocês, pode ser inclusive a técnica do próprio Alexander Elder, que eu mostrei nesse vídeo. Então você já tem, né, você tem que definir as suas regras psicológicas, um método, né, pode ser o método do Alexander, e o manejamento, que na verdade é o gerenciamento de risco, tá? E ele sempre fala uma coisa também, que você pode utilizar nos seus testes, também de mesa proprietária, na sua conta pessoal, que nunca arrisque mais de 2% do seu capital em um único dia, tá? Eu sei que quem tem conta muito pequena e tenta fazer alavancagem, foge um pouco dessas regras, mas aí uma outra coisa, tá? Quando a gente está operando um capital maior, ou quando a gente está fazendo teste de mesa proprietária, dá para você seguir essas regras, de arriscar 1%, de arriscar 0,5%, de não perder mais de 2% no dia, até porque você precisa respeitar essas regras para ser aprovado. Você não pode perder 5% no dia, na maioria das mesas. Você não pode perder 10% no total, na maioria das mesas. Então você precisa respeitar regras muito claras e faz total sentido essa regra de você nunca perder mais de 2% em um único dia. Então, se a mesa te permite você perder 5, cara, 2, você nem deveria estar atingindo. Então, isso dá uma longevidade no teste, tá? Porque a gente precisa de fichas, tá? A gente precisa de fichas, porque às vezes é um dia ruim. Se você estraga tudo em um dia ruim, você fica sem ficha no outro dia, que o mercado pode estar melhor, você pode estar melhor, tudo pode estar melhor. E aí você vai ver o mercado correr sozinho e você não tem mais a conta, né, se for tua conta pessoal, ou você não tem mais a prova, né, se você já perdeu a prova e está sem dinheiro para comprar outra. Então, assim, a gente precisa aqui de paciência, eu sei que é muito difícil, eu sou trader também, eu sei que é muito difícil. Tem gente que tem facilidade, eu não tenho facilidade, meu psicológico é de psicopata, tá? E eu sei que muitos que me assistem também têm essa dificuldade. E assim, a única forma de você melhorar isso é criar regras objetivas psicológicas, de dinheiro, e tentar seguir essas regras, tá? E o método, tá? Mas percebam que é um tripé, você precisa literalmente dessas 3 coisas
para você ser lucrativo. Cara, olhar referências temporais diferentes, eu já tenho um vídeo aqui que poucas pessoas assistem aqui no canal, mas que é uma aula completa, é uma masterclass, em que eu falo sobre médias móveis e tudo mais. Procura depois dessa aula, procura aqui no canal, tem mais aqui para baixo, é um de vídeos bem antigos aqui, em que é uma aula assim absurda. E você pode. Eu também falo sobre essa questão das referências temporais diferentes, tá? A única questão aqui que eu trouxe hoje é esse passo a passo do Alexander Elder, que pode te ajudar, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sempre trago coisas sob demanda, coisas que vocês pedem, e eu espero de verdade que esse vídeo tenha tido valor para você. Vou fazer meu jabá também, que é o meu curso com mais de 70 aulas, 73 aulas. Muita gente me pergunta o que tem por dentro, então vou mostrar aqui rapidamente, tá? A gente tem, aqui são algumas explicações iniciais, mas a gente tem esse módulo aqui, que é um módulo, basicamente é uma escola sobre mercado financeiro. Você aprende várias coisas sobre vários mercados, tanto sobre mercado tradicional, à vista, mercado futuro, todos os mercados. Você tem uma aula básica aqui para quem não tem um conhecimento muito profundo, muito rebuscado sobre mercado financeiro, né? Até para quem é iniciante também. Depois, de fato, a gente bota a mão na massa, né? Vai falar sobre plataforma, vai falar sobre análise gráfica em si. Essa aqui é muito importante. Depois a gente vai para Price Action, né? Onde a gente tem várias aulas também. E as aulas são grandes, tá? Não é aula de 3 minutos, não. Cada aula dessa aqui tem no mínimo 30 minutos, 1 hora. E aí depois a gente vai para coisas aqui que são segredos que eu tenho aqui, muito importante. E cada aula dessa aqui, o mais importante que eu fiz, uma aula que você já pode sair e aplicar, tá? Então cada aula é um curso individual, basicamente, né? E aí depois a gente vai para algumas outras coisas, alguns outros conceitos também, Fibonacci, aqui a gente fala sobre gerenciamento de risco. Tem um módulo que eu dou aqui de bônus sobre criptomoedas, para quem não entende criptomoedas, é um módulo bem legal de como você utilizar o curso para criptomoedas. Aqui tem setups para iniciantes, para quem ainda não tem seus próprios setups, né? Eu te dou todas as ferramentas para você ter seu próprio setup, para você ter sua própria forma de operar. Porém, se você não tem uma biblioteca aqui para você utilizar, né? E eu estou sempre aumentando ela também, tem bastante aulas aqui. E aqui, de fato, né, o módulo sobre mesas proprietárias, né? Então você pode utilizar o curso inteiro para você passar em mesas proprietárias, porém no final ainda dou uma amarrada nisso aqui, tá? E é um módulo que eu posto vídeos diretamente linkados a mesas proprietárias. Então tem o gerenciamento que eu utilizei para passar lá na FTMO, né, que eu fiz aquele saque gigantesco, o gerenciamento que eu utilizei para passar na Funded Next também, onde eu já mostrei vídeo de saque também. Mostro eu operando na conta da Funded Next também, nesse vídeo aqui, a técnica que eu utilizei, vou explicando a operação passo a passo. Então assim, bem bacana. E o curso é bem baratinho, cara, bem baratinho o curso. Tem o desconto, ainda tem o cupom de desconto, então vou deixar aqui no link da descrição também. Vai lá e, cara, eu sou bem acessível, tá? Se você comprar, você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal e a gente pode trocar bastante ideia, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.